Olá, aqui é Domi, muito bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje eu vou responder a uma pergunta recorrente no meio empresarial e no meio de líderes, que é com que eu desenvolvo, e que sempre me questionam, Domi, como mover a minha equipe, como motivar elas no atual cenário? E eu sempre devolvo uma outra pergunta. Até que ponto você líder, você empreendedor, você profissional liberal, está no coração da sua equipe? E aí eu sempre recebo um choque. Como assim no coração da minha equipe? Recentemente um líder inclusive me disse, o quê? No coração da minha equipe? Se envolver emocionalmente com eles? Eu já tenho os meus problemas, eles que cuidem dos deles. Essa foi a resposta que ele me deu. Pois esse é o ponto se eu quero motivar a minha equipe. Eu preciso entrar no coração deles. Eu preciso me conectar emocionalmente com eles. Eu trabalho com neurociência e na neurociência nós temos uma metáfora para explicar como funciona o nosso cérebro e o cérebro da nossa equipe. Quando nós dominamos o poder da autoliderança, que é a habilidade de liderar o nosso cérebro e liderar o cérebro da nossa equipe, facilmente nós conseguimos engajá-los e motivá-los em qualquer circunstância. Na neurociência, nós temos uma metáfora para explicar como funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro é dividido em duas partes. De um lado, nós temos um elefante, muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático. Mais de 95% dos nossos pensamentos diários vêm desse elefante automático, esse elefante pesado. Ele é o lado emocional do nosso cérebro e ele é responsável por todos os nossos sentimentos. Essa negatividade que está aí fora, toda a raiva, todo o rancor, toda a angústia, todo o medo, todo o pavor, toda a insegurança é do nosso elefante e, obviamente, da nossa manada, que fica desmotivada, não é assim? Por outro lado, nós temos um condutor desse elefante, que no meu caso tem 90 quilos e que pensa que conduz o meu elefante de 7 toneladas. Esse condutor é o lado racional do nosso cérebro. E como você já viu, se 95% do nosso tempo é o elefante que nos governa, só sobra 5% para a gente conduzir o nosso elefante. Idem com a nossa manada, com a nossa equipe. E agora vem o grande detalhe. Mais de 80% dos nossos pensamentos automáticos são negativos. E da nossa equipe também. E o que acontece quando a nossa equipe está lá fora? Ela está assistindo, sendo bombardeada por notícias negativas. E essas notícias negativas atraem o nosso elefante, atraem o elefante da nossa equipe. Sabe por quê? Porque se combinam. Como ele é negativo e a mídia é negativa, as notícias são negativas, é menos com menos ali. Eles se unem. Porque o que vai dizer o seu elefante, o elefante da nossa manada lá fora? Tá vendo? Não é só comigo que está acontecendo. Portanto, estamos todos juntos nesse barco. Tá ruim para todo mundo, portanto, vai ficar ruim para mim. Então, você como líder, você como empreendedor ou profissional liberal, você precisa ter o quê? Estofo, resiliência. Significa isso? É a habilidade de conduzir o seu elefante em qualquer circunstância, para poder entrar no coração da equipe e ouvir, talvez, o que você não queira ou nem imagina que vai poder ouvir. Não é? Porque as pessoas sempre têm muito mais desafios do que aparentam. E quando você começa a entrar no coração delas, quando você se conecta emocionalmente com elas, você vai receber uma carga. E aí você tem que ter uma blindagem emocional, uma estrutura emocional para suportar isso e entrar no coração deles e sair de lá íntegro, sair de lá auto-líder. O que é um auto-líder? Autoliderança é a sua habilidade, é a minha habilidade de conduzir o meu elefante. A partir disso, no momento que eu tenho a habilidade de conduzir o meu emocional, de perceber quando é ele que está me comandando e eu virar o jogo para liderar ele para onde eu quero ir, eu começo a também desenvolver a habilidade da interliderança, que é a minha habilidade de liderar a manada, os outros elefantes, o emocional das outras pessoas. Então, quando eu consigo entrar no coração dessa pessoa e compreender seus anseios, seus desejos, os medos do seu elefante, os desejos do seu elefante, do seu emocional, eu consigo me conectar com eles e trazer eles para o engajamento. Como? Identificando
quais são as oportunidades que ele tem lá fora, na sua vida pessoal e que ele queira alcançar. E muitas vezes você vai se deparar com liderados seus que não tem nada para almejar lá fora, a não ser mais uma cerveja, ou pintar mais uma vez as unhas. E aí você vai ter que ser um líder inspirador para instigar eles a ter metas. Para isso, você precisa ser exemplo, você precisa ter metas, porque quando você tem metas, você, além de ser exemplo, você lidera o seu elefante, você lidera o seu emocional quando você sabe para onde você quer ir. Agora, se você não sabe para onde quer ir, seu elefante te leva para onde ele quiser. Entendeu? Da mesma forma com a sua equipe. Se a sua equipe não sabe onde quer ir, lá fora tem uma manada de negatividade levando eles para o gatilho da prova social. O que significa gatilho da prova social? Como todo mundo está negativo, eu também vou estar negativo. Certo? Então, as pessoas tendem a repetir as outras, elas tendem a repetir a notícia. É por isso que a notícia negativa está na capa do jornal, está na chamada do Jornal Nacional, porque é isso que atrai o nosso elefante, que é 95% de nós mesmos. Por isso que você precisa ter autoliderança, você precisa ter a habilidade de conduzir o seu elefante para então compreender como funciona o seu cérebro da sua equipe e com isso conduzir a sua manada. É isso que eu trabalho, com essas ferramentas que eu procuro passar, inspirar, transformar líderes comuns como você e eu, para que tenham resultados extraordinários a partir dessas ferramentas. Se você gostou desse vídeo, entende que possa fazer uso para inspirar a sua equipe, para inspirar, quem sabe, outros líderes que também estão querendo engajar e mover a sua equipe, a sua manada, compartilhe com eles. Deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, eu leio todas e quem sabe pode ser a próxima, uma pergunta sua para se transformar no meu próximo episódio do Pergunte ao Domi. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço do meu elefante e te vejo no próximo episódio.